Fala, Adolho Intenso, tudo bem com você? Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série do mês, que é sobre o livro Planos, Propósitos e Práticas. Eu estou sendo muito edificado por essa série e eu espero que você também. E hoje nós estaremos dando uma esticada e falaremos sobre do capítulo 7 ao capítulo 12. E ele vai tratar sobre assuntos bem polêmicos e importantes para nós. Ele vai falar um pouco nesses capítulos, do capítulo 6 ao capítulo 7, né? Na verdade, nesses primeiros capítulos do que eu citei, ele vai falar muito sobre essa questão da dança, da palma, porque Kenneth Hagin ele traz uma visão de que não seria interessante isso no meio dos cultos, porque não traz reverência. E é nesse contexto geral que eu quero falar com você hoje, sobre a nossa reverência a Deus. O plano de Deus para todo ser humano é que nós venhamos ter um relacionamento com Ele. E é por isso que Ele nos criou, e a Bíblia fala que lá em Gênesis, Deus vinha ao Éden para todas as tardes para ter comunhão com Adão, né? E esse era o propósito do homem, ter comunhão com Deus, um dos propósitos, né? E hoje nós vemos que através de Cristo Jesus e do Espírito Santo, nós podemos clamar Abba, Pai, que isso significa também termos comunhão com Ele. E isso também nos mostra que precisamos ter reverência a Deus. E agora eu queria também que você fizesse uma experiência. Toda vez que eu faço essa experiência, eu realmente levanto as minhas mãos para os céus e louvo a Deus, porque isso me faz enxergar a grandeza dele. Você vai parar agora e vai começar a pensar. Pense agora na grandeza de Deus, no Deus que você crê, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que fez tudo o que você vê e tudo o que você não vê e que vem a existir. O Deus que com palavras criou tudo o que há e enviou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. A grandeza desse Deus que enxerga tudo, que está em todo lugar, que consegue ouvir as suas orações e as minhas orações. Quão grande esse Deus é. Meu Deus, quando nós pensamos na grandeza de Deus, a nossa mente ela só consegue realmente levantar as mãos para os céus e agradecer e começar a louvar o nome do Senhor, porque isso é reverência. Reverência é nós entendermos quem Deus é e com a mentalidade de quem Deus é, nós começarmos a se portar assim, entende? E nesses capítulos, nada mais é do que ele está falando aqui, é sobre termos reverência. Nós não podemos chegar na presença de Deus de qualquer forma, fazendo qualquer coisa, sabe? Nós não podemos tratar Deus como uma pessoa comum. Ele é Deus, o Deus grande, onipotente, onipresente e que realmente é digno mesmo de nossa honra, de nossa delicadeza, gentileza, de tudo aquilo que há de bom em nós. Ele é digno da sua adoração. E essa frase é muito dita, né, no nosso meio. Deus é digno da nossa adoração. Mas quando a gente para pensar nisso, a gente começa a pensar que, beleza, Deus é digno da minha adoração, e essa adoração não é uma adoração de qualquer jeito. Eu falei sobre isso, a gente falou sobre isso no episódio anterior, e a gente continua batendo nessa tecla, que nós precisamos de agir com reverência. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito que nós podemos e devemos entrar na presença de Deus. Precisamos tratar realmente com reverência, com respeito e com temor mesmo. E seguindo essa visão mesmo do plano de Deus para a nossa vida, Kenneth Hagin, ele nos últimos capítulos vai falar sobre o plano perfeito, que é o nome da nossa série que estamos trabalhando nos nossos cultos de quinta-feira. Se você tem acompanhado também os cultos, a gente quer deixar também essa indicação para você. Vá lá no canal da Verbo da Vida e acompanhe também os ministros que estão ministrando nos cultos, tá bom? É uma indicação muito especial para você. Eles também têm trazido palavras maravilhosas sobre o plano perfeito de Deus. E esse plano perfeito, ele tem começo, meio e ele tem um final também. O começo do plano, o propósito e a prática perfeita para a nossa vida, ela começa em Jesus. Jesus é o nosso plano perfeito, porque Ele que nos tirou do pecado, Ele que nos libertou. E detalhe, Ele nos libertou, mas essa liberdade que Cristo nos dá não é a liberdade que
gera libertinagem. E o que é libertinagem? Libertinagem é a gente achar que pode fazer tudo aquilo que der na nossa telha. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, porque nós não podemos fazer tudo o que dá na nossa telha, porque há consequências, e essas consequências no mundo espiritual nos levam à morte. O nome disso é pecado. A liberdade para a qual Cristo nos libertou é uma liberdade para viver aquilo que fomos criados para viver, sabe? É como se nós tivéssemos um propósito e esse propósito fosse cumprido fielmente, sabe? E nesse plano, ele nos deixou um auxiliador, um paracleto. E vocês sabem muito bem de que eu estou falando, do querido Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é conhecida falando desse jeito, né? A terceira pessoa, mas não que ele seja literalmente a terceira, sendo que há uma ordem. Eu acredito que não há uma ordem, na verdade não há uma ordem entre Jesus, Pai e o Espírito Santo, né? Ele é a terceira pessoa da Trindade porque nós chamamos ele assim, mas não existe esse nível de hierarquia. Eles são um só, é um Deus Trino. E o Espírito Santo é a pessoa que Jesus deixou para nós nos nossos dias para nos auxiliar. A Bíblia fala que Jesus, antes de subir aos céus e estar à destra do Pai, ele falou assim: eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E aí a Bíblia fala também lá em Atos, no capítulo 2, uma passagem bem conhecida, que é o batismo. E aí Kenneth Hagin, ele vai falar que nos nossos dias o plano perfeito para todo cristão não é somente que ele seja salvo, mas é que ele seja batizado no Espírito Santo com evidências de falar em outras línguas. Então é de suma importância que você, como cristão, adolescente fervoroso, esteja realmente convicto de que é batizado pelo Espírito Santo. E você deve estar se perguntando: mas e se eu não sou batizado? Como é que eu faço para fazer? Como é que eu tenho esse batismo? E a Bíblia é bem clara quanto a isso. É através de realmente da oração. A gente ora para que você seja batizado através das imposições de mão. Pedro, ele faz isso com os gentios da época. Isso também está escrito lá em Atos. E você pode fazer isso falando com a sua liderança para que você realmente seja batizado e realmente receba isso. Só que também você pode fazer isso no seu quarto, realmente desejando. E nós devemos desejar esse batismo porque é aquilo que nos capacita para viver os nossos dias. Sabe que através do Espírito Santo, através do batismo com o Espírito Santo, nós podemos edificar a nossa fé, nós podemos realmente nos levantar por dentro mesmo. E quando nós oramos em línguas, eu mesmo tenho essa experiência. Quando eu oro em línguas, eu estou me edificando no Espírito. Às vezes, na verdade, eu não entendo nada do que eu oro, porque eu estou orando no Espírito, mas aquilo está edificando o meu Espírito. E conforme eu vou sendo edificado, a minha mente ela também vai sendo renovada por aquilo que eu estou gerando no meu espírito, e a sede que eu estou gerando no meu espírito vai fazer com que eu leia a palavra, vai fazer com que eu ore mais. Então é de suma importância que você comece a orar em línguas. Ore em todo o tempo. A Bíblia é bem clara quanto a isso, que nós precisamos orar em todo o tempo. Então, esse é o plano perfeito para mim, para você, cristão, nos dias de hoje. Que não sejamos somente salvos em Jesus Cristo, recebendo o batismo da salvação, né? O batismo de Jesus, o batismo do arrependimento, mas também o batismo no Espírito. E esse batismo, ele precisa fazer parte de sua vida. Você precisa desejar ele. E é isso. Essa foi a nossa série falando sobre os planos e os propósitos e as práticas que Deus tem para a nossa vida. E eu espero que você tenha sido muito edificado, como eu falei. Eu oro para que você venha viver isso de uma forma plena mesmo, que você venha ser realmente ainda mais fervoroso no Espírito, ainda mais ativo naquilo que Deus tem para a sua vida em especial. Sabe que você tem um plano e Deus ele deseja que você viva esse plano da forma mais completa possível. Então não se distraia, não pense que você foi um erro, porque na verdade você não foi, você foi planejado por Deus. A Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha um plano ao meu e ao seu respeito. Então nunca pense que você foi um erro, que você é um fracasso, que você não vai ser nada na vida. Simplesmente confie os seus planos, confie a sua vida ao Senhor, e no mais Ele fará. Eu quero orar para a sua vida, para que nós venhamos encerrar não somente esse episódio, mas encerrar a série.
tá bom? Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por aquilo que o Senhor nos comunicou, por aquilo que o Senhor fez e está fazendo, Pai, em nossa vida. Senhor, nós te pedimos, Pai, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo comece a trabalhar em nós, Pai, o fato de que nós vivamos o propósito de Deus específico na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Pai, seja o nosso guia, o Teu Espírito Santo venha nos consolar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai, como a Tua palavra diz que era para ser. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que os Teus planos e os Teus propósitos sejam cumpridos na nossa vida fielmente, Pai. Nós não nos desviaremos, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas olharemos para o Senhor, Pai, e cumpriremos aquilo que o Senhor designou para que nós venhamos cumprir. Pai, eu oro para a vida de cada um, Pai, que está assistindo esse vídeo. Eu oro para que eles sejam abençoados na prática da palavra, que eles sejam realmente animados com essa palavra, que isso que eu falei venha trazer luz, Pai, para quem estava realmente em dúvida de como seguir, de como proceder, que venha trazer clareza em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, espero você na próxima série. Deus abençoe a sua vida.